Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, ao segundo episódio do A Porta Oculta, o nosso podcast focado no sobrenatural e nas coisas ocultas. Eu me chamo Bruno Moura e aqui nos estúdios da Porta Oculta está comigo a Aninha. Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estou muito animada Oi. para esse segundo episódio, né? Continuando a saga de lendas aqui do Rio Grande do Sul. É isso aí, e hoje com a gente nós temos novamente o nosso grande amigo Kanami. Fala aí, galerinha, beleza, pessoal? Como é que vocês estão? Então, pessoal, a gente gravou a primeira temporada ali, o primeiro episódio, né, sobre o Diabo Loiro, e hoje estamos trazendo esse novo conteúdo para vocês. Então, chega mais aí, segura sua velhinha na sua mão e vem comigo hoje, contando a história aí. É isso aí, lá da Cachoeirinha nós temos também o Victor. Uhul! E aí, pessoal, boa noite. Show de bola estar aqui de novo com mais uma conversa. Pra gente se aprofundar um pouco mais nas lendas urbanas aqui da nossa área. E como tem, né? E é isso aí, vamos chamar a vinheta e bora para o nosso segundo episódio. Bem-vindo ao lado obscuro do desconhecido. Aqui, as portas se abrem para o inexplicável. Você está entrando em A Porta Oculta. Fala pra nós então, Aninha, sobre o que é o nosso primeiro episódio. Então, nosso segundo episódio. Segundo episódio, foi o primeiro, segundo né? episódio. Na verdade, eu vou confessar que quando eu descobri que era uma lenda nossa, eu fiquei tipo, como assim? Porque eu conheço essa lenda que é falada em outros estados, todo mundo faz a mesma brincadeira e tudo mais, que no caso é a lenda da Maria Degolada, ou alguns conhecem como talvez a loira do banheiro, ou a mulher do banheiro, enfim, essa lenda ela se cruza bastante com a lenda da Maria Degolada, né? E é uma lenda que ela eu acho ela muito, acho que é talvez a mais popular aqui do Rio Grande do Sul, né? A lenda da Maria Degolada, e ela é uma lenda que nasce de um crime terrível, né? Vira uma lenda urbana, vira motivo de fé, né, para algumas pessoas. Mas eu vou contar para vocês como eu conheci essa história, né? Que teve uma versão dela que fez bastante sucesso nos anos 90 ali, e foi a versão que eu escutei antes, né? Bem antes de saber que se tratava de um crime real e tal, de uma história real, né? Que era aquele desafio, né? Aquela lenda que dizia que se você ir no banheiro escuro, banheiro da escola, apagar as luzes com a vela acesa e falar na frente do espelho 3 vezes Maria Degolada, dizia a lenda que ela aparecia pra ti. Algumas variações tinham a ver com puxar a descarga do vaso, alguma coisa assim, sabe? Eu lembro da gente comentar muito naquela época e ver quem teria coragem de fazer. Eu lembro que a minha irmã fez, eu lembro dela ter tomado um susto, o Vitor deve lembrar dessa história, dela ter levado um susto lá na escola, lá tentando fazer essa brincadeira aí, né? Mas foi assim que eu escutei a primeira versão dela. Como é que foi que vocês escutaram essa história a primeira vez? Cara, eu ouvi uma versão parecida, tá ligado? Mas, tipo assim, a primeira versão que eu ouvi não fez muito sentido pra mim, né? Porque é literalmente isso, tá ligado? Ia no banheiro da escola ou de casa e tu, né, toda a casa fechada, as portas fechadas, né, e todas as luzes apagadas, e aí tu iria pro banheiro e tal, com uma vela, e diria, né, 3 vezes o nome dela na frente do espelho, né, tipo como uma versão mais curta do Candyman, tá ligado? Pra quem já viu o filme. É verdade. E aí ela apareceria, tá ligado? E aí tu teria que sair correndo e abrir todas as portas da casa e tal, porque se tu não conseguisse fazer isso hoje, ela te pegar, ela cortaria o teu pescoço, tá ligado? Te degolaria. Caramba, mano. Aí depois eu fiquei sabendo de outras variações, né? De outras coisas, desde ela só aparecer e dar um grito do nada, assim, ou ficar te xingando, te amaldiçoando, dizendo que coisas horríveis iriam acontecer na tua vida e que algumas vezes aconteciam, então, segundo o pessoal fala, entendeu? Porque ela tentaria furar os teus olhos, tem altas variações, tá ligado?
Eu só lembro que a primeira versão mesmo que eu vi foi aquela te degolaria, tá ligado? O que pra mim não fazia Foi a muito mais- sentido já a na mais- época. A mais legal, né? Mais A tranquila. mais creepy, né, Exato. mano? O cara achou legal. Exato, mas tipo assim, mas pra mim não fez muito sentido, tá ligado? Pelo menos quando eu ouvi, tá ligado? Porque, tipo assim, peraí. Se o cara chama ela e ela mata o cara, como é que o cara espalhou a história pros outros depois, tá ligado? Porque tecnicamente tu morreu, tá ligado? E por que raios tu chamaria ela sabendo que ela vai te degolar, né? E eu acho que é por isso, Exatamente, tá ligado? eu acho que é por isso que ela se confunde muito com a loira do banheiro, porque tem essa questão do banheiro e do espelho, né? E Isso aí, tu, no caso, pra ser Kaname, qual estudado, foi né, a mano? primeira vez que tu escutou essa história aí? Cara, a teoria que eu tenho, no caso de história que eu ouvi, foi uma que minha avó me contava que foi no Morro da Conceição, cara. Que saiu ela, o esposo, o cara era do 1º regimento, acho que era soldado Brum, se não me engano, saiu ela e mais um soldado só fazer um piquenique no Morro da Conceição. Aí deu uma desavença, uma briga e o cara pegou e matou ela. Essa já é a história real, né? A história. Isso, É, É a essa teoria que eu a raiz da conheço, coisa. assim, desse conto, cara. Mas tu chegou alguma vez a pensar em fazer a brincadeira, algo assim? Mano, Ou nunca, tu nunca escutou essa parte de ir pro, Não, essa pra frente parte do espelho? sim, mas nunca cheguei a fazer. Eu já cheguei a entrar no banheiro com a luz apagada, mas nunca a esse ponto, tipo, vou pegar uma vela só de som e vou falar Maria do Lara 3 vezes, só pra Cara, ver o que vai eu dar. e o Vitor, nessa época, a gente teve uma infância meio underground nessa questão, né? A gente curtia pra tentar fazer essas brincadeiras. É. Assim. E a gente Ah. levou alguns sustos, né? Dessa É. brincadeira do espelho, A gente já via Nunca. merda o bastante sem chamar, tá ligado? essa do espelho, eu nunca tive coragem, porque de uma certa forma eu acreditava muito que ela poderia aparecer. E daí, né, a gente tem amor à vida. Amém. Mas essas outras brincadeiras. Diferente da galera que é no estúdio, né? Pra ver o Diabo Loiro. Não, Deus me livre. exato. Mas, tipo assim, outras brincadeiras, como a brincadeira do copo, que existiam na mesma época, Da a da caneta. caneta, isso, todas essas eu fiz. Até a da caneta me pregaram uma peça depois. Mas da loira eu nunca tive coragem, até porque eu sempre tive muito medo de ficar trancada num lugar escuro. Nossa. Né? Então, não é medo do escuro, é medo de ficar trancada em algo escuro, assim, sabe? Essa lenda da loira do banheiro aí, da loira do banheiro, não, da Maria degolada, né? E do espelho, fez eu ter um trauminha de espelhos, assim, sabe? Quando eu era criança. E eu sempre tive esse problema que eu levanto muitas vezes durante a madrugada pra ir no banheiro urinar. E eu me lembro quando eu era criança, eu tinha um cagaço, cara, de olhar pro espelho na hora que eu ia no banheiro, tá ligado? De madrugada, assim. Eu levantava. E eu, criei essa coisa. Então, durante um certo tempo, assim, na minha adolescência, se eu tinha um roupeiro, um armário com espelho no quarto, eu ia dormir, eu tapava, tá ligado? Naquele espelho ali pra mim não olhar na madrugada, porque eu fiquei com essa coisa da, né, fim da Maria degolada, né? E claro, tudo isso antes da gente conhecer a história real, Sim. né, da Maria degolada, e que não é a Maria degolada, né? Não, e pra quem quer conhecer, Mas seguinte, Bruno. pode falar. Opa. Assim, eu nem te culpo muito, viu? Porque eu lembro da tua casa e eu também não curtia muito levantar de madrugada pra ir no banheiro quando ia pousar lá, pegar aquele corredor, tá ligado? O Vitor escuro, sabe que aquele lá em casa o corredor lá, bagulho eu era não meio curtia louco. muito também. Era meio meu louco Deus lá em me casa. livre, meu. Casa que Próxima- tem corredor me dá uma coisa. O Vitor sabe que a minha casa, Namorado do Vale, foi uma época meio punk, assim, né? Próxima Esquisito. temporada. Vale um episódio só sobre isso, Eu né? ia falar isso agora. Próxima temporada, histórias da casa. Meu Deus me livre. Casa tem corredor, já me dá uma coisa já. Não vou. Mas agora eu vou contar um pequeno resumo, assim, da história real, tá? Uhum. O nome da Maria degolada é Maria Francelina Trenes. Né? Ela Isso. era uma alemã e ela tinha 21 anos quando foi assassinada. Aí, assim, a partir daí tem algumas diferenças nas histórias, né? Algumas contam que ela poderia ser uma mulher da vida,
Outros contam que ela era uma mulher trabalhadora e tudo mais, e tinha um relacionamento com esse Bruno, que ele não queria assumir ela, né? Mas enfim, ele convida ela para um piquenique. Eu acho engraçado o local que eles foram, né? Porque fica mais sinistro ainda, que é o morro na época que era conhecido como Morro do Hospício, né? Isso aí. Porque para quem não sabe, esse morro ele fazia vista pro Hospital São Pedro, que ali em Porto Alegre é o hospício, né? No Morro da Então- É outro Conceição. lugar que dá uns episódios É, inteiros é. sobre o que passou por lá. É verdade. Isso. E no piquenique ali, algumas versões contam que ela começou a tirar sarro do Bruno, porque ela ia se encontrar com outros homens, né? Passar a noite e tudo mais, e aquilo foi levantando uns ciúmes nele. Outras versões diz que ele era só um cara extremamente ciumento e que ela Possessivo fazia e tal. era uma relação muito fugiu a Tóxica. palavra agora. É, possessivo, assim, né? Possessivo. E aí numa discussão que os amigos diziam que era muito normal eles discutirem demais e tal, até acharam tipo tranquilo, estão discutindo porque são assim. Mas aí eles se afastaram desses amigos e aí foi onde o Bruno simplesmente matou ela ali, Degolada. degolada. É basicamente isso. Hoje seria um Opa. feminicídio, né? Hoje em dia. Sim. Isso. Sim. E aí se Não, resume. mas naquela hora, na época, foi. Assim, o cara, pelo que eu entendi, porque eu dei uma olhada sobre reportagens que falaram de pessoas que leram os autos, né, do processo. O advogado de defesa do cara queria que o cara fosse até liberado, porque seria sido um crime contra a honra dele, e que a culpa não seria do cara, porque os ciúmes. E teve até um negócio, tipo assim, um argumento meio bosta, assim, tipo assim. Não, porque na verdade o que mais sofreu foi ele, porque ele é um desgraçado Sim. que sofreu uma desgraça, né? Sim. Porque só sofre com ciúmes quem ama, então ele estaria sofrendo pelo que aconteceu. Uns argumentos meio bosta, Sim, assim, tá ligado? e até essa época tinha essa questão do crime em O crime defesa da honra. em Em defesa da honra. honra. Isso, então, literalmente, dependendo do caso, tu teria permissão pra matar alguém, porque tu tava defendendo a tua honra, né? Mas ali consta que ele quase arrancou a cabeça dela fora, né? O bagulho foi brutal, Sim, assim. um corte bem fundo, Diz assim. que o legista diz que só parou quando chegou na espinha ali, na coluna, a faca, né? Ele quase arrancou. Então, na época foi um crime extremamente brutal, foi muito, muito comentado naquela época, né? E é a partir daí que Sim. começa as histórias, né? Que se misturam ali com a realidade e o misticismo, né? E as histórias de terror e tal, né? Sim, muitos contam ali que daí começou onde ela foi assassinada, se levantou uma Uma figueira ali, e daí tinha o pessoal começou ali a fazer vigílias e tudo mais por conta dela. E aí diz que numa dessas vigílias ela aparece, daí o bairro ali, a comunidade pegou ela como uma santa, apesar dela não ser, Canonizado. né, uma canonizada, uma santa de verdade, mas para eles ali, eles oram por ela e tudo mais. E acreditam que muitas preces são atendidas, né? E eu tenho a Ah, versão que só preces de mulheres, né? Mas aí eu Exatamente, a agora mesma teoria que eu estudando, conheço também. homens também podem É. pedir ela É, ajuda então, e mas tudo mais. exceto se for policial. Policial ela não ajuda, tá ligado? Policial não. Faz não muito tem. sentido. Não, é sério, literalmente faz que ela atenderia os pedidos de quem fosse ali, exceto policiais, tá ligado? O que meio que faz Policiais estão na lista negra, faz sentido, né? Exato. Inclusive, E foi, até- foi por causa dela que acabou mudando o nome do local, né? Exato. Que por muito tempo Sim. ficou conhecido como era o Morro da Maria Degolada, acho que eles falavam lá. E daí diz que durante uma sessão espírita, ela havia, né, aparecido ali, acho que Ela baixado, baixou em alguém baixou lá. em alguém e falou que ela não gostava desse nome Maria Degolada e queria ser chamada de Maria da Conceição, né? E foi onde, Isso, que né, é o nome mudaram do até o bairro. nome. Colocaram o nome do bairro e tal, né? E é Até uma tem um história muito adendo louca, aqui, né? meu amigo Bruno.
até tem um adendo dizendo sobre o seguinte, que depois que esse soldado ele foi julgado, ele foi condenado a 30 anos de reclusão Sim. na casa de detenção de Porto Alegre, que hoje essa casa hoje em si segue, no caso, ativa, né? No caso seria o Presídio Central, onde ele acabou sendo assassinado por outro preso 7 anos depois. É, o mundo gira, né? Pra tu ver, E né? sabe que eu. Será que não foi no banheiro, Bárbara? Aí, né? Aí é a arte mudando a vida, né? Mas o que eu mais Pensou? acho. No banheiro. O que eu mais acho interessante de toda essa lenda, assim, é que se você for pesquisar ali sobre a Maria Degolada e tudo mais, tem matérias antigas, mas tem muitas matérias recentes ali em Porto Alegre, né? Filmagens, reportagens de 2, 3 anos atrás. Então, é uma lenda que realmente continua percorrendo Porto Alegre ali, né? E aqui o Sim. Rio Grande do Sul. Ela, além de ser uma lenda urbana, ela se tornou parte do folclore, né? Um personagem folclórico, assim, do Rio Grande do Sul, principalmente ali de Porto Alegre. E, tipo assim, estudando ali, vendo algumas matérias, então a gente percebe que aquela comunidade ali tem todo um carinho e todo um cuidado especial com aquela parte, até hoje ali. Então, a parte que para nós veio da lenda urbana, assustadora, da Maria Degolada, que aparece, para eles não existe isso. Para eles é uma santa, para qual eles oram e recebem muitas graças, né? Inclusive, se tu vai no local lá onde eles montaram um altar para ela ali, Tem uma capela lá. tem uma capela, tem várias placas de agradecimento por graças recebidas, né? Que, segundo os moradores, ela atendeu. Inclusive, viriam pessoas de outros estados ali para pedir graça para ela, né? O que eu acho muito louco é que a Igreja Católica nunca nem cogitou, né? Eu já vi eles cogitar por muito menos, né? Mas ela acabou que não, né? Na verdade, Mas eles fizeram até uma coisinha meio xarope, assim, tá ligado? Tipo assim, porque, né, a gente falou ali e tal sobre o nome do bairro, Maria da Conceição e tal. Isso aí foi uma... Eu li, tá, hoje ainda tava dando uma olhada nessa parte, tá, que como o nome tava ali como Maria Degolada, tava achando uma coisa meio complicada já, tava referenciando a esse crime, e aí como tava já uma presença já de meio que religiosa em cima da Maria, né, já tinham construído a pequena capela já e tal. A igreja meio que chegou ali e quis meio que puxar isso, tá ligado? Dessa pedra que já tava para ali pro lado deles. Tanto é que por isso que foi por intervenção da igreja, intervenção da igreja, que o bairro veio se chamar Maria da Conceição, que é uma santa que já existe. Sim. Tá ligado? Mais ou menos que nem aquele negócio de como a igreja fez do passado, de puxar coisas pagãs e dar uma roupagem nova, um nome novo e dizer que aquilo que é deles, entendeu? Sim. Então acabou acontecendo meio que isso. Então, tipo, né, meio xarope. Bem xarope. E no fim, depois, eles acabaram querendo até se distanciar disso, né? Porque não deu muito certo essa vestida, assim, né? Então, o pessoal não gostou muito, não. Eu acho que por isso que é aí que acaba dando essa divisão, né? De a santa e a lenda urbana, porque às vezes as pessoas acham que são duas coisas diferentes, né? Porque justamente isso, muita gente confunde a Maria da Conceição com a Nossa Senhora da Conceição. Caramba. Sim. E acham que estão orando ali pra Nossa Senhora da Conceição e tal, e que a Maria Degolada é só a lenda urbana da Maria Degolada, porque na verdade são a mesma pessoa, as duas, né? Que loucura, meu. Isso eu não tinha conhecimento dessa separação de teorias, assim como tu explicou aqui, Bruno. Até eu tenho uma outra imagem, que depois eu posso mandar esse material para vocês verem como eu tô usando como base para essa pesquisa que a gente tá comentando aqui. Que teve uma nota que foi... Isso é uma placa, tá? Que foi divulgado no dia 12 de novembro de 1999, que eles botaram uma placa que diz a seguinte frase: em memória a Maria Francelina Trenes, no centenário de sua morte,
pelas muitas Marias em que se tornou, e em repúdio a todas as violências e discriminações contra as mulheres. Aí embaixo tem um texto dizendo sobre grupo de mulheres da Vila Maria da Conceição, Associação dos Moradores da Vila Maria da Conceição, Associação Cultural de Mulheres Negras, que é a CMUA, e o coletivo feminino plural Maria Mulher. Aí essa frase veio através da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Aí sobre a parte da assessoria da mulher, né, a SMAN. Aí botou essa plaquinha aí onde deu, digamos assim, uma melhor direção sobre a parte cultural da Maria Francelina como Maria como Maria da Conceição, né, e não como Maria Degolada, né. Mas aí eu pergunto, né? Como esse crime, né? Que gerou essa história da milagreira, da santa, né? Se tornou a lenda assustadora da fantasma que aparece no banheiro e pode inclusive degolar alguém ou pelo menos no mínimo matar o cara de medo, né? Como virou isso, né? Cara, eu procurei isso porque eu queria muito saber, tá ligado? Como é que se deu essa transição realmente, tá ligado? Dela de vítima pra santa local, por assim dizer, tá ligado? Pra lenda urbana. Tipo assim, com elementos bem particulares, tá ligado? De lenda, tá ligado? Tipo assim, o negócio do local trancado, com escuro, com uma vela, né? Em frente a um espelho. Que são elementos que bem assim, de ocultismo mesmo, tá ligado? E eu não consegui achar o momento de transição, tá ligado? Que saiu como eu falei, da história real do que aconteceu com ela pra questão mais, né, da lenda, e uma lenda tão com um lore, por assim dizer, tão específico, tá ligado? Tão cheio de passos, assim. Sim. Porque eu queria muito ter descoberto isso, não conseguia achar lugar nenhum, cara. Eu até cheguei a pensar que em algum momento da história, mas eu não encontrei nada relevante a isso, falando sobre isso, que daí na minha cabeça o que tinha acontecido? Em algum momento, porque daí o pessoal tava vendo, né, foram muitas as visões que diz que ela aparecia muito, muita gente via o fantasma dela na figueira, lá onde ela foi morta, né? Que ela foi morta embaixo de uma figueira. Muita gente via o fantasma dela e tal. O que eu pensei? De repente a galera, as mulheres começaram a ver a Maria Degolada, e daí ela começou a aparecer de uma forma diferente pros caras, entendeu? E aí surgiu essa história, foi o que eu pensei, mas eu não achei nenhum relato em relação a isso, sabe? Eu pensei, ela começou a ajudar as mulheres, né, a atender graças, e os homens, e aparecer, chegava ali e ela começou, eu pensei, de repente ela começou a punir os caras, vou tentar assustar os caras de alguma maneira. Faz sentido. Mas eu não achei nada, mas é o que mais faz sentido pra mim, assim, sabe? Enquanto vocês estavam aqui, eu estava escutando vocês, mas eu também estava tentando procurar, né, algo da onde surgiu. Aí uma nota que tá falando assim: de santa à assombração, qual foi o processo? Para os mais jovens, é influência notária da lenda urbana da loira do banheiro, da Blood Mary americana, das mulheres de branco, mas também influência de peças de teatro, de livro infantil como Maria Degolada, Santa Assombrada de Kyle Ritter, e várias interpretações que vão formando essa imagem que surpreendente passam a conviver. Então, na verdade, foi a história dela, Maria Degolada, junção com a Blood Mary, e aí virou isso. Foi a cultura que ajudou a ferrar com a imagem da mulher, digamos assim. Caramba. Os caras começaram a produzir história e escrever livro, mas realmente a lenda se torna parecida com a loira do banheiro, né? E de repente, claro, com certeza, porque muita gente confunde, né, a loira do banheiro com a Maria Degolada. Sim. Faz todo sentido. Então tá aí o ponto de ligação que eu tava querendo saber, né? Da história da morte, né, como vítima, da questão do que passou a santa local para então história de terror. Então temos aí o ponto de conexão.
Então, uma outra nota aqui diz assim: mas não foi Francelina, né, que é a Maria, quem atendeu às graças de quem tinha como santa. Nem foi ela que castigou os policiais ou que assombrou as crianças em banheiros da escola. Foi outra Maria. Aí eles adendam para todas as mulheres que já foram vítimas, né? Eles falam as outras Marias que se desdobram no universo do lendário a partir dos fatos. Aquelas Marias que foram violentadas, foram assassinadas e tudo mais. Então, a história da Maria aqui, ela só deu um salto maior justamente por conta da violência contra a mulher e tudo Deu mais. voz às outras entidades. Deu voz. Buscavam vingança, tipo isso. Caramba. É. Então, na verdade, acabou que essa história, como eu falei ali, para a parte da assombração, foi misturando com a Lenda do Banheiro, com a Blood Mary, mas na verdade ela tem uma força muito grande na comunidade feminina Sim. por conta de toda a violência. Eu vou contar uma história pra vocês aqui rapidinho. O Victor deve lembrar dessa história. Daí, né, nessa época, anos 90 ali, assim, 2000, tava em alta essas brincadeiras. E eu lembro que a minha irmã mais velha foi fazer essa brincadeira no banheiro da escola onde a gente estudava. Eu não participei, eu tava olhando de longe, assim, eu era pequenininho, tava com um cagaço. Mas eu lembro de um correrio, cara. Eu lembro de um correrio que deu no banheiro, era umas colegas. Eu lembro da minha irmã desesperada, chorando, assim, e o guardinha indo lá apavorado. E o que aconteceu? Elas foram fazer essa brincadeira da Maria degolada no banheiro do... Porque toda escola tem um banheiro que é meio sinistro, né? A minha tinha um banheiro que era sinistro, o cara tinha um cagaço. E eles foram fazer nesse banheiro lá. E segundo elas contam, ela sentiu um negócio estranho, assim. E quando as amigas olharam, tinha assim, o cabelo dela tava levantando como se alguém estivesse puxando o cabelo dela. Na hora, assim, elas fizeram a brincadeira. Ela sentiu alguém puxando o cabelo dela, assim. E foi aquele desespero, aquele gritedo, né? Então, ou seja, alguma coisa estava ali. Se era a Maria degolada ou não, né? Mas alguma coisa aproveitou o momento ali pra fazer aquilo ali, né, cara? E de fato eu me lembro do desespero da mulherada lá, da minha irmã chorando e tal, por causa do fantasma que tava puxando o cabelo dela ali no banheiro do negócio. Misericórdia. É, sinistro. Bah. E eu acho interessante essa lenda, porque olha só, os nossos pais ouviram falar, nós fizemos essas brincadeiras, né? Eu e o Bruno, a gente tem praticamente 2 adolescentes em casas que elas também ouviram, não por nós, né? Mas nas escolas e tudo mais. Então é uma lenda que ela não morreu, ela continua bem viva. Então é isso que eu acho folclórico, interessante. né? Ficou folclórico, a Maria degolada virou folclore aqui. E é tão popular que o cara até se espanta quando descobre que é também uma lenda aqui do Rio Grande do Sul, gaúcha, né? Que doideira, né, gente? É uma coisa que parece tão difundida assim que foi aqui que começou. Cara, fica meio surpreso. Assim. Quando o Bruno deu a ideia desse episódio, eu falei, como assim? É nosso? Né? É daqui! E assim, até pro Victor e pro Kanami, é mais próximo, né? Que eles estão ali na região metropolitana, a gente tá no litoral. Mas saber que, tipo, essa história tá alguns quilômetros só tem fria pra cá. Tu já percebeu isso aí, Victor? A desgraça vem só pro nosso lado. O Diabo Louro tá perto do Victor. Fria. É só fria, mano. É só porrada pra cá, meu irmão. O Diabo Loiro ali tava perto do Victor, né? A Maria degolada acho que tá mais perto do Kanami ali, não sei. Que desgraça, né, mano? Ela tá literalmente a 40 minutos aqui de casa. Nossa senhora, mano. Mas fiquem tranquilos que do próximo episódio vai ser uma mais próxima do litoral aqui. Aí vamos ver. Bom, é com vocês. Inclusive, cara, fugindo um pouco do tema, né, meu? Vocês sabiam que aqui no litoral tem um dos pontos mais famosos de avistamentos de alienígenas?
Ai, meu Deus. Não tava sabendo. Isso dá uma boa Interessante, cara. temporada. Inclusive, faz um tempão que eu tava marcando de ir pra dar uma passada lá com um amigo nosso. Inclusive, vocês já viram aquele episódio, aquele documentário que tem no History, que é Viajando com OVNIs? Não tô ligado. Ah, sim, eu não parei pra ver, mas eu conheço. Tem um programa que eles vão nos lugares onde as pessoas mais avistam OVNIs, tá ligado? E tem um episódio que eles vêm aqui pro litoral aqui. Fica aqui entre Tramandaí e Cidreira, tá ligado? Tem uma região que é uma grande extensão. Ali assim, pro Rainha do Mar, ali? Não. Depois, Tramandaí e Cidreira ali, sabe? Tem uma região lá que é só dunas de areia, assim. Uma grande extensão, assim, com muitas dunas de areia, não tem município, não tem cidade nenhuma ali. E dá direto no mar. E ali o pessoal vê muito OVNI ali, tá ligado? Então são vários avistamentos, vários relatos, assim, sérios, assim. A ponto de que tem grandes ufólogos do mundo todo que vão ali investigar. Ou seja, o Rio Grande do Sul é premiado, né? Exatamente. Pois é. Próximo Mano, episódio. bizarro. Você acredita em ETzinho ou não? Contatos alienígenas dão uns episódios maneiros, né? Em busca do conhecimento. Mas então, galera, Não. O senhor tem Bilu, velho. Ah, tu pegou a referência, né, menino? Espera. apenas busquem conhecimento. Busca conhecimento. Cara, eu lembro quando eu vi isso na televisão, velho. Quando saiu isso. O Endir lá, o Jurandir. O Urandir. O Urandir que nos anos 90 ele Isso, fez Jurandir. O Urandir que nos anos 90 ele fez bastante sucesso na TV, falando que ele lembra que ele ia na TV entortar colher, não sei o que ele dizia que ele foi abduzido, né, e algum poder, assim, beleza. O outro, aquele tinha o poder do Ra, tudo mentira. O poder do rato. Charlatão. Mas voltando ao assunto, galera, e aí, vocês acham que se algum de nós fazer esse jogo, né, da Maria da Golada, vocês acham que é possível acontecer mesmo? Lembrando que Olha, algum gente. de nós, vocês, eu tô fora. Quem teria coragem de ir no banheiro agora, apagar as luzes e falar 3 vezes Maria da Golada com a vela acesa? A pessoa que fizer e sobreviver, por favor, nos comunique ainda Nos hoje, conte como antes foi. de fazer a passagem pro próximo plano. Tá? Só pra gente saber se deu certo. Depois dessa, ninguém Se vai possível, fazer. vá com o depois celular dessa. fazendo uma live, né? Fazendo uma live, assim. Hoje é o dia, Maria No da momento que a Golada. live derrubar, a gente já sabe, deu ruim. Você sabe, deu. Bah, Mas não esquece de loucura. quando estiver fazendo a live, marcar o Porta Oculta, ou marcar eu, o Bruno, o Kanami, o Vitor ali pra... por favor. Mas, galera, eu acredito o seguinte, ó. E quem acredita, né, em coisas espirituais, assim, né? Eu não sei se seria a própria Maria. Como é que era o nome dela mesmo? Maria Francisca. Maria Franceline. Maria Franciline, né? Eu não sei se é a própria Maria Franciline, mas e a quem acredite, né, apoia-se muito nessa teoria de que existem espíritos oportunistas, né? Entidades oportunistas que se aproveitam dessas situações e tal, de coisas que as pessoas acreditam e tal, para alguns chamam de espíritos brincalhões, né, e tal, que se aproveitam desses momentos, né, de fraqueza das pessoas, ou que as pessoas acreditam, ou do medo, né, para aparecer e fomentar essas lendas, né? Então, eu não duvido, cara, que algumas coisas dessas histórias, alguns desses relatos de aparições no banheiro não sejam reais, né, cara? Sim. Eu tenho um texto separado aqui de uma moça que na época, pelo menos consta aqui, ela era moradora lá do bairro, lá da vila, no caso como chama aqui, que é a Marisa Jussara da Silva. Marisa, queremos você aqui, viu? Também moradora da vila, relatou alguns aspectos do seu culto, que aí diz assim, abre aspas, eu me lembro que na época eu era guria, menina, tinha muitas oferendas de noivas que casavam, traziam da cerimônia de casamento, traziam todo o enxoval que casou, todo vestido de noivo, buquê, e colocavam ali para ela. Como tinha muita promessa de cabeça, pé e mão, pessoas que se machucavam, ficavam doentes, prometiam alguma coisa, traziam e colocavam ali para ela. Para muitos aqui, no caso quem é
da vila, do bairro, ela é considerada como uma santa. Aí tem um outro adendo que diz o seguinte, no caso fecha aspas: o folclore que cercou desde o início continua em desenvolvimento, e novas versões sobre seu assassinato continuam a surgir atualmente, acrescentando muitos detalhes fantasiosos sobre sua vida. Ao mesmo tempo, sendo morta por um policial, ela se tornou um símbolo de resistência contra a exclusão social e a opressão do poder público numa comunidade pobre que se autodefine como periférica e marginal. Tem todo um contexto social nessa história. Até se o cara for ver nos depoimentos, né? As mulheres que estavam presentes não foram depor. Né? Uma versão que eu escutei é porque só os caras, né? Uma versão que eu escutei é porque elas não quiseram ir, e outra versão que eu escutei é porque o depoimento delas não foi considerado relevante, somente o dos caras, então eles nem chamaram elas pra depor, né? E outra versão é porque assim como a Maria era mulher da vida, as amigas também eram. Então, o que elas falassem ali não ia ser considerado. Então é uma doideira, né? Um retrato bem da época, assim, a gente tem que lembrar que esse assassinato ele aconteceu em 1899. Então, realmente era uma época onde era o homem que comandava ali, o homem que tinha voz. Pra falar a verdade, cara, tendo em vista toda a história, né? Que eles contam ali nos autos, que tem várias versões, né? Que ela começou primeiro a debochar do cara, né? E daí diz que ela atacou ele com uma madeira, depois atacou com um pedaço de ferro, se eu não me engano. E tal. Então, cara, pra época, né? 1899, né? 1899. Pra época, até me espanta o cara ter sido preso. Sim. Né? Condenado. Sendo que a alegação é que quem começou a agressão foi ela, né? Então, tipo, foi um ato de como é que se fala? De honra, né? Como tinha aquela questão do crime da honra, tinha aquela questão da supremacia masculina ali e tal. Exato. Mas eu acho que o que fez a diferença foi porque o cara ele não negou, eu acho, né? O crime. E teve dois dos colegas dele que foram lá e deporam que não, ele matou ela e tal. Teve um que daí tentou amenizar, dizendo que não, ela estava se defendendo e tal, não sei o quê. Mas me espanta pra época, né? Tu vê que o cara foi condenado mesmo, né? Sim, e aí, e morreu na cadeia, né? Sim, e exatamente. Demorou ainda cerca de mais ou menos 10 dias para se começar todo um processo, né? Sim. Então ainda, pra ver como naquela época as coisas eram diferentes. E é um processo que ele não foi, tipo assim, nem manipulado, né? Pro lado do cara. Né? Tentaram mudar a história ali, dizer que... E ele era policial, poderia, o cara além de ser homem, ele era policial, né? Eram os caras que tinham o privilégio ali, né? Mas e nem a história foi manipulada, tanto que até hoje a gente tem ali os relatos de que não aconteceu isso de fato, o cara foi, né, assassinou ela brutalmente e tal, e foi preso e foi um crime brutal. Então é bem louco isso pra época, né? Mas de fato, né, aconteceu mesmo. Doideira. Troço bem. Foi um crime na época muito bárbaro, né, cara? Foi uma coisa que, apesar da época de não ter lá muito. Os meios de comunicação não serem tão graves, tão grandes, tá ligado? Foi uma coisa que chamou atenção na época. Entendeu? E, tipo assim, principalmente porque, apesar de ser a capital e tudo, era uma época que a violência não era tão comum, tá ligado? Coisa de assassinato. Tanto é que, literalmente, quando os outros soldados lá, os colegas do Bruno, foram chamar o outro soldado lá do quartel que fica perto pro cara tomar voz de prisão, o cara teve que sair à procura de alguma coisa que ele pudesse usar como arma, porque nem arma de fogo eles tinham, até que o cara conseguiu achar uma adaga pra ir lá fazer a prisão do cara que matou a Maria, do Bruno. Entendeu? Sim. Então, tipo assim, era uma coisa assim que marcou muito pesadamente aquilo ali, tá ligado? Aquela localidade, tá ligado?
Não tinha nem como passar um pano pro cara, né? Porque foi um bagulho É que eu acho que extremamente horrível, né? não foi só um assassinato, né? Ele quase arrancou a cabeça da mulher fora. Então, tipo, foi um negócio muito violento. Um ataque extremamente violento. Entendeu? Então, acho que mesmo que quisesse, eu acho que não tinha como esconder ou como isso não gerar essa proporção. Tá ligado? São histórias, né? E eu acho que por isso também o tamanho da barbaridade do crime, né? Que acabou gerando todas essas histórias, né? E essas lendas e tal. Então, logo depois da morte dela, o pessoal começou a ver. Diz que foram muitas as aparições. Diz que as aparições só diminuíram depois que o pessoal mudou o nome ali do bairro, né? Porque até então ela aparecia muito. Diz que muitos eram os avistamentos dela na figueira, aparecia ensanguentada, aparecia marcas de sangue da mão dela na figueira lá. E daí diz que quando fizeram aquela tal sessão espírita e mudaram o nome do bairro, foi que daí que diminuiu as aparições. Eu desconfio que as aparições diminuíram porque foi quando ela começou a visitar os banheiros das escolas. Pensei a mesma coisa. Mudou o point, tá ligado? Aí ela pensou, agora eu vou expandir meu raio de ação. Vou assustar adolescentes medrosos na escola. Exato. E daí dá a entender, ela morreu de uma forma violenta, o pessoal botou o nome da morte dela no morro, e daí tipo ela assim, vou assombrar porque eu quero que vocês não lembrem de mim dessa forma. Aí quando o pessoal troca o nome, eu tô com saudade de vocês, vou assombrar vocês no espelho. Vou aparecer no espelho. Há quem diga que espelhos são portais, né? Mas é muito louco. É muito doido isso, né? Espelhos têm ligação, né, com o sobrenatural desde que a gente criou espelhos, tá ligado? Desde que a humanidade criou os espelhos, eles têm pesada influência no sobrenatural, independente de onde seja, independente de qual país, qual cultura, tá ligado? Assim como velas também, né, que sempre também tiveram, sim. Né, que negócio, né, você consegue trazer luz para uma coisa que isso era escuridão, tá ligado? Se tornou um símbolo extremamente forte por causa disso, tá ligado? É massa. Mas é isso aí, galera. Hoje abordamos outra lenda, né, sinistra aqui do Rio Grande do Sul. Talvez, acho que a pior delas, né, pois nasceu de um crime bárbaro, né. Com certeza eu acho que é a mais famosa do Rio Grande do Sul, essa lenda, né. Uma lenda que se tornou folclore e que, olha, principalmente, eu acho que ali nos anos 90, que foi quando começou essa questão do banheiro e tal, eu acho que, né, mexeu com o imaginário de muita gente, muita gurizada na escola. Foi uma época muito mística, assim, né? E foi muito legal. Para nossas considerações finais, manda aí para nós, Vitor. Assim... Parabéns, Vitor. Adorei. Muito bom. Não, sério mesmo. Foi interessante pesquisar sobre isso, viu? Porque eu realmente acabei descobrindo partes da história que eu não imaginava que existiam, tá ligado? Assim, eu não sabia nem que o bagulho tinha base em um fato histórico real, né? Então eu descobri que a história, as lendas que eu conhecia, tá ligado? O fundo de verdade que tem nela. E agora descobri né, como se deu a ligação do fato com a lenda que a Ana trouxe pra gente. Então, eu achei que foi legal pra caramba, tá ligado? Muito, muito interessante. Manda pra nós aí, Karami. Bem, pessoal, eu gostei bastante de ter participado desse podcast com vocês aqui. Muitas das coisas que eu conheço dessa história foi a mesma teoria que alguns conheciam aqui, até mesmo só as próprias pessoas que vão ouvir depois vão assimilar muito com os relatos que a gente trouxe aqui. E cara, foi uma experiência muito assim, satisfatória ter comentado sobre esse tema. Até teve muitas coisas que até como o Vitor comentou, você, Bruno e a Ana, sobre esse caso que eu não tinha conhecimento. Para mim, esse podcast de hoje foi algo totalmente esclarecedor. Não foi só lenda, foi história também, né?
Exato, cara. É. Ainda mais que é algo que é nosso, é de Porto Alegre. E também tem mais outra questão que o pessoal do bairro também segue cuidando e preservando daquele espaço, né? Onde Até até hoje. então a Maria da Conceição está lá sepultada e hoje como um ponto de oração. Exatamente. Eu, assim como no do primeiro episódio ali, que é o Diabo Loiro, eu não fazia ideia que era uma lenda nossa, porque era essa loira, vamos botar a loira do banheiro, assim, é uma brincadeira que a gente fazia quando era criança, e eu nunca imaginei que isso aí era algo vindo de uma história verdadeira, né? Ainda mais vindo de uma tragédia desta forma. E aí, quando eu descobri que era uma lenda vindo daqui do sul, parece que se torna mais real ainda, né? Então, lendo, estudando, ali é muito interessante o ocorrido ali e tal, na época que aconteceu, e até hoje as pessoas terem ela como uma santa, como ela fazendo milagres, porque até hoje, né, há relatos que ela faz milagres ainda. Então eu acho muito, muito interessante. E a junção da história de uma mulher que está virando uma santa para uma assustadora no banheiro. Sim, essa virada é mais louca, né? Essa. E aí eu fico pensando assim, muito estudando essas lendas para trazer aqui pro podcast, como há um sobrenatural, digamos assim, que a gente desconhece, né? E isso me faz ter mais curiosidade ainda sobre esse assunto, sobre pesquisar, porque é um mundo literalmente que está atrás de uma porta e a gente não vê. Basta abrir a porta oculta. E o sobrenatural é real e palpável. Nós acreditamos, pelo menos eu acredito, né? E é isso aí então, galera. Muito obrigado, Kanami, por participar com a Eu que gente. agradeço, gente. Foi uma honra. Mais uma vez, foi muito legal. Muito obrigado, Vitor, por se propor participar com a gente aqui, né? Ainda mais que você Sempre bom. chegou no último minuto, trabalhou o dia inteiro, foi lá trabalhar, treinar e ainda veio participar com a gente aí. E ainda conseguiu, né, fazer essa pesquisa aí para agregar o assunto com a gente aí. Tá sendo muito bacana, tá sendo muito legal. E a todos que querem acompanhar a gente, tem o nosso e-mail, se você tiver... Na verdade, eu devia ter falado isso no começo, né? Porque nem todo mundo fica escutando até o final. Seus safados, né? Mas quem tiver histórias que queiram nos mandar, causos, né? Mandem para aportaoculta@gmail.com para que a gente possa trazer aqui para o nosso podcast também. A Aninha quer falar mais alguma coisa para nos despedirmos? Não, é isso aí. Agradecer mais uma vez a presença de todos, a presença do Vitor, a presença do Kanami, né? E bora pro terceiro. Bora pro terceiro e até lá, ver se ninguém vai no banheiro olhar no espelho, tá? E se Pelo amor forem, de Deus, gente, Pra não que a gente faça possa estar isso. todos inteiros até a volta do até a volta do episódio 3, pra estar todo mundo inteiro aí, né? Pra ninguém levar sustinhos aí. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Uma boa Valeu, noite. pessoas. tchau. Isso aí, boa noite, pessoal. Tchau, tchau.